uma guinada na sua vida profissional, você que está buscando encontrar, de repente, um novo rumo, tá bom? São essas comunicações que eu tenho para hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aqui, em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Versículos de 1 a 7. Imersão em realidades novas. Imersão em realidades novas. Atos, capítulo 19, versos de 1 a 7. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali, encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que se cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Até aqui. Você pode orar comigo? Pode fechar os seus olhos. Existe expectativa no seu coração, na sua vida, de você, essa noite, ouvir a voz de Deus? Você quer isso? Você deseja isso? Então vamos colocar a nossa vida diante de Deus, então, nesse momento. Deus, estamos aqui. O Senhor sabe que nós queremos ouvir Tua voz nessa noite, nós queremos nosso coração seja moldado, nós queremos que a nossa vida ela seja conformada com o Senhor, com a Tua palavra. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, hoje, mais do que nunca, o Senhor tem feito visitações, o Senhor tem trazido novos entendimentos de uma palavra que já é firmada, já é uma palavra firme, é coluna da verdade. Então, nessa noite, revela ambientes novos para a nossa vida, nos traz memória aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que nos faz ficar firmes diante do Senhor. Essa noite, Espírito Santo de Deus, nada impeça, nada, absolutamente nada impeça que a Tua palavra chegue até o nosso coração, até a nossa vida e nos transforme, nos console, nos corrija, nos indique um caminho, reforça a nossa fé. Abre, pois, o nosso entendimento, porque queremos receber, assim como esses homens receberam o novo do Senhor, queremos receber algo novo também nessa noite. Eu aproximo do Senhor nessa noite com bastante temor, na responsabilidade de compartilhar algo que é próprio dos céus, que é próprio da Tua palavra. Por isso eu suplico a graça do Senhor sobre a minha vida nesse momento, a fim de que Tua palavra ela seja anunciada de maneira apropriada. Eu peço essa bênção sobre nós nessa noite, na autoridade em nome de Jesus, que é o meu, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Quando a gente pensa sobre batismo, o primeiro ambiente de batismo que vem à nossa mente é o ambiente do Novo Testamento, é o ambiente de Jesus, é o ambiente de João Batista. Porque, para a grande maioria de nós, falar sobre batismo nos remete a esse ambiente. Mas o batismo tem um caminho dentro das Escrituras. Até hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa, porque, assim, para poder facilitar o estudo, teologia, por exemplo, nós classificamos as mensagens.
mensagem evangelística, mensagem biográfica, quando fala de um determinado personagem bíblico. Em todas, elas são expositivas, elas partem da palavra. Tem aquele sermão ou palavra que é também dita expositiva, que quando você pega a Bíblia aqui e lê versículo por versículo e vai explorando o entendimento. Mas existem também mensagens temáticas, que é quando você pega um tema e percorre a palavra de Deus, buscando entendimento sobre aquele determinado tema. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue mapear um caminho nas Escrituras sobre o batismo. É lógico que ele é enfatizado no Novo Testamento, é lógico que ele é enfatizado em Jesus e também em João Batista. Mas hoje nós queremos olhar para alguns batismos que aconteceram na Escritura, mas debaixo desse mesmo temor que nós temos aqui, dentro do ambiente do Novo Testamento, tendo como moldura o batismo de João, o batismo de Jesus. Nós precisamos entender que o batismo ele tem que ser algo contínuo na nossa vida. E a palavra aqui, nessa noite, o tema dessa noite, que é imersão em realidades novas, a palavra batismo também significa imersão, eu só não coloquei batismo em realidades novas, porque a gente sempre tem estudiosos da Bíblia de plantão, que não pode ver um sopro diferente, que já acha que é coisa do diabo. Então, é uma forma de talvez essa palavra assentar no seu coração e te ajudar a compreender que nós precisamos ter esse ambiente de batismo contínuo na nossa vida. Nós somos batizados nesse ambiente divino do Espírito Santo, do batismo de arrependimento, do batismo de Jesus, mas existem outras realidades que também nós somos batizados. Existem outras esferas que também nós somos batizados. Existem outras experiências ou expressões de batismos que Deus deixa ou revela para cada um de nós. Eu quero falar sobre essas outras imersões que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Primeiro, você precisa entender a palavra batismo. No Antigo Testamento, a palavra batismo, e você sabe que no Antigo Testamento ele é todo escrito em hebraico, e o vocabulário hebraico é um vocabulário muito curto, tem um pouco mais de 2.000 palavras. Isso então, quando você está diante de uma palavra hebraica, você tem que ter um entendimento de que aquela palavra significa muita coisa. Uma palavra hebraica é como se fosse um container. Há ali muitos entendimentos, há ali muita revelação. E a palavra batismo no hebraico é telivá. Telivá significa estar imerso. Telivá significa estar em um momento. Telivá significa estar em uma realidade. Telivá significa estar em uma nova mentalidade ou uma outra mentalidade. E você vai observar que, à medida que nós vamos conversando aqui sobre essas imersões em realidades novas, você talvez vai se identificar em alguns batismos ou algumas imersões pelas quais você já passou. É interessante que Paulo está visitando esse grupo de discípulos. Paulo chega até eles e pergunta: então, vocês já receberam o Espírito Santo de Deus? E eles dizem: não, nós nem sabemos o que é isso, ninguém nunca explicou nada para nós sobre isso. Então Paulo faz uma pergunta para aquele grupo de discípulos: então, em que batismo vocês foram batizados? E talvez essa seja uma pergunta para mim e para você hoje: em que batismo nós fomos batizados? E então, aqui Paulo começa a explicar sobre esse batismo, e você vai ver que é um ambiente contínuo. Ele diz, os discípulos dizem: nós fomos batizados no batismo de João. Ele diz: o batismo de João é um batismo de arrependimento, mas vocês também precisam ser batizados em Jesus, no nome de Jesus. Então o texto vai ficar claro aqui para a gente que eles têm quase que esses batismos simultâneos. Eles foram batizados no arrependimento, no batismo de João Batista, eles são batizados agora em nome de Jesus, e Paulo impõe as mãos sobre ele, e eles agora experimentam uma nova realidade, que é essa realidade de submergir no Espírito Santo de Deus. E é sobre essas novas realidades eu quero convidar o seu coração a ouvir a palavra de Deus nessa noite. Então, quando nós olhamos para o batismo na Bíblia, talvez o primeiro lugar que nós vamos ter um entendimento um pouco mais claro sobre isso é em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 e 2. Porque é neste lugar que a Bíblia nos apresenta o batismo da dependência e da direção de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2 vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos nós
de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Que tipo de batismo é esse? Batizados no mar, batizados na nuvem. Você deve lembrar que quando o povo de Israel, eles saem do Egito, eles estão a caminho de um lugar onde Deus iria indicar para eles. Eles têm diante deles o mar, de um lado montanhas, do outro lado montanhas, e atrás deles tem um exército, o exército de Faraó. Eles estão vindo com muita raiva. Seus filhos foram mortos, sua nação está destruída, há um caos econômico, há um luto contínuo. Então, eles estão com raiva e agora eles começam a perseguir com os seus cavalos, com as suas carruagens, o povo de Israel. E eles têm na frente deles agora, então, um mar, dos lados as montanhas, e atrás eles têm um exército poderoso, que tem um único objetivo: matá-los. E é nesse momento que eles são batizados na dependência de Deus. Esse é um batismo que, se você ainda não passou, um momento desse você vai passar. O batismo na dependência de Deus. Nós estamos falando aqui de uma absoluta dependência de Deus. Nós estamos falando aqui, quando você olha para uma realidade, você não encontra saída. É quando nós perdemos todas as opções. É quando a pressão aumenta e a gente olha e diz: não tenho outro lugar a não ser depender de Deus. E hoje nós estamos assim com o coração tão confrontado que a palavra depender de Deus é uma palavra que ofende o entendimento e o intelecto de muitas pessoas. Olha para o caos que a gente está vivendo. Quando alguém diz assim: não, Deus vai abençoar, Deus vai apresentar uma saída, as pessoas começam a rir. Elas dizem: não, nós temos sabedoria, nós temos ciência, nós temos isso, nós temos aquilo, nós conseguimos resolver isso. Mas de fato tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos encontrar saída. É quando você chega naquele lugar onde as suas relações, os seus relacionamentos já não conseguem te oferecer mais escape. É quando você chega naquele ambiente que, por mais que as pessoas te amam, por mais que as pessoas te queiram bem, ninguém pode fazer nada por você, a não ser você depender de Deus. É um homem, uma mulher que de repente recebe um diagnóstico de câncer, está cercado pela família, está cercado pelos amigos, tem um excelente tratamento, mas no fundo, a pessoa sabe que a sua única saída é Deus. É quando um homem, uma mulher, o casal, um deles começam a brigar e diz: cara, não dá mais para mim, o único caminho que tem para a gente é separar. E aí você olha para trás e você vê que você construiu a vida inteira. Um deles não quer abrir mão do casamento, mas o outro diz: eu quero separar, não tem jeito. Onde você vai buscar socorro? É só em Deus. É alguém que já lutou e parece que cada passo que dá, cada movimento que dá, é como se estivesse num ambiente de areia movediça. Um passo afunda mais, uma ação afunda mais, aciona alguém, afunda mais. Porque de algum modo, chegou nesse momento em que não tem saída a não ser depender de Deus. Ser uma pessoa dependente de Deus nasce num ambiente de solidão. Nasce no momento dos seus piores horrores, dos seus piores medos, das suas piores angústias. E você está lá, sozinho. É só você e Deus. Sabe quando você está no trabalho, as coisas não estão bem lá, e você corre para o banheiro. Você faz daquele lugar que é uma privada, um lugar santificado, onde você fala: Deus, oh Deus, se o Senhor não fizer algo por mim, eu estou perdido. É aquele lugar quando você olha para todas as circunstâncias, de repente você corre para o seu quarto, ou corre para o seu carro, e ali o seu carro se torna um lugar onde a manifestação da glória de Deus se revela para você. Você está ali angustiado, ouvindo as músicas, e parece que você tem ali uma visitação do céu. Porque você entendeu que não tem mais lugar para você ir, não há ninguém mais que você possa acionar, que possa te ajudar.
ser uma pessoa dependente de Deus, em geral, nasce no útero da solidão. Você está perto de todo mundo. Você está perto de gente que te ama, mas você está sozinho. As pessoas dizem, não, estou com você, estamos juntos. Mas você sabe, lá no fundo, que você é somente por você. É como o salmista disse, se não for o Senhor, Salmo 124, versículo 1 e 3, se não for o Senhor, Senhor, se não fosse o Senhor, os inimigos já teriam me destruído. Se não fosse o Senhor, tudo já teria acabado. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, você deve estar lembrando de algum momento em que você disse, se não fosse o Senhor na nossa vida. Isso é um batismo, isso é uma imersão de dependência de Deus. Mas também o texto vai dizer que eles não somente tinham o mar, eles não somente foram batizados no mar, mas eles também foram batizados na nuvem. E o que era a nuvem? A nuvem era aquele que quando ela levantava, o povo tinha que desmontar acampamento e seguir. Esse é o batismo da direção. Esse é o batismo do apontamento de Deus. Eu sei que você é inteligente. Eu sei que você é uma pessoa esforçada. Tem pessoas que elas não têm muito estudo, mas elas têm uma habilidade de percepção da vida que é incrível. Tem gente que com pouco estudo constrói muito. Tem gente que com muito estudo não constrói nada. Talvez você possa ter muitos e muitos certificados guardados. Tem gente que salta de uma faculdade, mestrado, doutorado, e isso, aquilo, outro, e aonde está? Você sabe uma coisa que nós precisamos na nossa vida? É direção de Deus. Eu sei que você é esperto, eu sei que há uma expertise dentro de você, há uma capacidade. Nós estamos nesse tempo onde as nossas capacidades elas são evocadas, elas são... Existe um ambiente onde as pessoas tentam trazer as nossas habilidades para fora, para que a gente... E isso é bom, isso não é ruim. Mas é impressionante que a gente precisa sempre da direção de Deus, sempre da direção de Deus. E quando Deus fala que você precisa ser batizado nesse batismo de direção, talvez você precise ter um pouquinho mais de calma. Pensar 1, 2, 3 dias. Alguém te convida, vamos para São Paulo, vamos viajar para São Paulo. E você já monta no carro e sai. Vamos participar desse negócio, vem fazer esse negócio aqui comigo. E você diz, eu estou dentro, pode contar comigo. O batismo da dependência é esse batismo onde eu respondo, ei, vamos para São Paulo comigo amanhã? Eu respondo, deixa eu pensar. E esse deixa eu pensar é eu curvar, dobrar os meus joelhos e falar assim, Deus, eu posso. O que o senhor acha de eu ir a São Paulo? É quando te convidam para um negócio e você diz, eu posso pensar um pouquinho? E pensar é buscar a Deus, dizer, Deus, isso é para mim? Eu posso me envolver nesse negócio? Meu pai, um homem muito simples, hoje ele é batizado, ele é membro da primeira igreja batista em Guararapes, minha mãe também é batizada, membro da Assembleia de Deus. Você vê que existe, é sempre muito bom participar do Reino de Deus. E eu me lembro quando pequeno, meu pai, ainda que ele não conhecia a palavra de Deus, ele sempre tinha isso na cabeça dele, ele sempre falava para mim, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser a gente vai, se Deus quiser nós vamos fazer, se Deus quiser vai dar certo. Ele sempre falava isso. E eu nem sabia que essa instrução era uma instrução bíblica. Porque lá em Tiago, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo, Tiago capítulo 4, versículos 13 e 15, dizendo, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos para aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblinas que aparecem por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e aquilo. Isso é a linguagem de uma pessoa que quer empurrar o seu coração. Esse é o entendimento de uma pessoa que quer conduzir a sua vida debaixo da direção de Deus. Você está terminando uma reunião de negócio lá no seu trabalho,
pessoal está se despedindo de você, fala assim, então quarta-feira a gente se encontra para fazer uma nova reunião. E você diz, se Deus quiser, se Deus permitir, se assim Deus desejar. Essa é a linguagem de alguém que vai alinhando o seu coração com a vontade de Deus. Essa é a consolidação da consciência, do nosso entendimento, de que a gente precisa de paz, a gente precisa de brilho, a gente precisa de direção, e a direção, ela vem de Deus. É olhar para o lado, olhar para todas as opções e dizer, aquela é uma opção de Deus, aquela é a vontade de Deus, essa é a direção que Deus está me dando. É Isaías que diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Eu tenho a impressão que esses dias Deus está assim atrás dos nossos ouvidos, dizendo, este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. E de repente Deus está lá do céu dizendo, não é esse caminho, não pega essa direção. Mas você não está atento à direção de Deus. Esse é um batismo que nós precisamos, ser batizados na dependência e na direção de Deus. Nós precisamos, para todas as coisas da nossa vida, primeiro nos submeter àquele que é o dono da nossa vida, aquele que é o Senhor da nossa vida. Então, converso com algumas pessoas de vez em quando, elas dizem, mas pastor, como eu vou ouvir a voz de Deus? Você percebe que a gente está primeiro preocupado em entender as coisas mais difíceis, mas as coisas mais fáceis a gente não... A coisa mais fácil aqui é assim, você já orou? Você já falou com Deus? Você já mostrou esse desejo para Deus? Falou, Deus, eu estou interessado naquela menina. Você já colocou isso diante de Deus? Deus, eu queria conquistar o coração daquela menina. Você já orou? A gente quer muitas respostas da parte de Deus. Mas a gente tem que se aproximar de Deus sem respostas, como uma taça vazia, como um copo vazio. Deus não vai encher você se você estiver cheio de si. Deus não vai dar uma direção para você se você só quiser fazer um checklist da sua vontade com Ele. Você tem que, em algum momento, na sua vida, no seu entendimento, dizer, olha, Senhor, eu tenho essa opção, mas se o Senhor me dizer que é essa a opção que o Senhor tem para mim, eu me esvazio dessa opção e deixo o Senhor me preencher com essa opção. Porque se você chegar diante de Deus pedindo uma direção, e você tiver muitas direções lá dentro do seu coração, Deus não vai te dar uma nova. Você tem que estar vazio. Deus não enche taça cheia. Deus não enche pessoas cheias de si, cheias da sua vontade, cheias dos seus entendimentos. Deus enche pessoas vazias. Mas nós encontramos também na Bíblia o batismo da alegria, perseverança, de congregar. Levítico capítulo 16, Levítico todo é um livro que traz instruções de como o povo deveria se relacionar com Deus. E é interessante que a primeira vez que a palavra batismo aparece no Antigo Testamento, ela aparece justamente aqui, em Levítico 16. Quando Arão e os seus filhos, eles teriam que se despir, ficariam somente com o seu calção, uma outra versão diz a sua cirola, e eles deveriam se banhar num tanque. Era o banho da purificação. Eles não poderiam estar no templo, eles não poderiam entrar no Santo dos Santos sem estar limpo, sem estar purificado. Eles tinham que passar por esse processo. E para mim aqui, esse é o batismo da alegria e perseverança de congregar. Quando eu não fui ainda a Israel, essa é uma das viagens que está dentro da minha caixa de desejos. Mas pessoas que já estiveram lá, eu tive vários amigos, tenho amigos que, não agora, né, porque agora tem todo esse problema, mas eu tenho amigos que estavam todos os anos lá, porque, de fato, às vezes, numa viagem não é suficiente para você conhecer tudo.
E eles me diziam, Cláudio, é tão interessante, quando existem lá o ambiente existe lá um ambiente do templo, e do lado, numa das portas, existem vários tanques. Esses tanques são os tanques para os sacerdotes, antes de entrarem lá, eles se banharem. O que é isso? Isso é demonstrar respeito pelo templo. Isso é demonstrar respeito por esse ambiente congregacional. Porque muita gente perdeu essa concepção da importância da igreja. Muita gente desenvolveu essa percepção de um espírito independente. Esse espírito independente, ele cria sofisma, ele cria mentiras. E essas mentiras, elas vão crescendo dentro das pessoas, de maneira que a igreja, ela se torna apenas um lugar utilitário. Como é que é isso? É um lugar para ir e não para pertencer. É um lugar que eu vou para receber uma palavra, é um lugar que eu vou para louvar. Então, vem um cantor ali, corre lá. Vem um pregador de fora ali, corre lá. Tem aquele lugar ali que oferece 7 semanas, eu corro lá. A igreja ela é utilitária. Essa concepção de igreja, ela acaba sendo uma concepção utilitária. Tem muita gente que precisa ser batizada nesse batismo de respeito e desejo, alegria de estar ligado no corpo. Este é um lugar para você se conectar. Você não somente vai se conectar em Deus, mas você vai se conectar às pessoas que estão ao seu redor. Porque eu já tenho ensinado isso para vocês, porque eu mesmo tenho aprendido. Eu já fui uma pessoa que já andei muito solitário. Tenho muitas pessoas perto de mim, mas eu já fui uma pessoa que andei muito solitário. Uma pessoa que não me relacionava com outros pastores, uma pessoa que não me relacionava direito com as pessoas, eu queria me esconder. Eu estou moldando o meu coração. Porque eu tenho descoberto que se Deus vai fazer algo novo e grandioso na minha vida, isso está depositado na vida de alguém. Alguém que está perto de mim. Alguém que vai olhar e vai falar assim, Deus plantou alguma coisa boa ali. Existe uma verdade naquele lugar. Existe um negócio diferente naquela vida. Sabe, esse negócio de andar sozinho, esse negócio de viver essa vida solitária, não funciona para nós. Logo ali no Salmo 1, a Bíblia diz, pois será como árvore plantada junto a ribeiro d'águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, tudo que fizer prosperará. Nós precisamos entender que igreja é esse lugar para a gente estar conectado, esse lugar para a gente estar ligado, esse lugar para a gente se encontrar com o outro, se entender com o outro, orar com o outro, dividir a vida com o outro. É um ambiente congregacional. Olha o que esse tempo de pandemia tem feito com as nossas igrejas. Olha o que esse tempo de pandemia tem feito com as pessoas. E olha que aqui nós não andamos em um ambiente de imposição. Não é assim que funciona aqui. Eu, Cláudio, eu creio muito no poder da inspiração. Eu creio muito que é pela força do exemplo que você modula a vida das pessoas. Eu nunca digo para as pessoas aqui na igreja, quem é líder, está perto de mim, sabe disso. Eu nunca falo para a pessoa, vai lá e faz, para ela fazer sozinho. Eu sempre acompanho. Para mim, você tem que ser inspirado. Eu olho para trás hoje e vejo que isso tem funcionado. Nós não caminhamos por imposição. Tem pessoas que eu amo muito, mas estão sem vir na igreja já faz 1 ano. 1 ano. Porque talvez esse ambiente congregacional, esse ambiente de respeito pelo templo, esse ambiente de alegria de estar congregado, talvez esteja sendo diluído. Eu não quero lutar contra o seu pensamento independente. Eu respeito o seu estado mental. Ah, pastor, eu não confio o suficiente para estar na igreja. Eu tenho medo de ser contaminado, eu tenho medo disso, daquilo outro. Eu respeito você. Graças a Deus que hoje nós temos a internet, você está nos acompanhando na sua casa nesse momento. Mas você também tem que ter essa consciência de respeito pelo templo.
E como é que você tem essa consciência de respeito pelo templo? É quando você diz, olha, hoje eu não vou na igreja, eu vou vou participar pelo culto, pelo YouTube, eu vou assistir lá. Mas não adianta nada você estar conectado lá e daqui a pouco sair da frente da televisão, do celular, aí eu vou no banheiro, aí eu vou tomar uma água, aí eu vou ver ali como é que está o placar do jogo. Isso é uma displicência. É como quando você vem ao templo presencial e você fica aí por fora, entendeu? Levanta toda hora para ir no banheiro, é um negócio de tomar água. Que incrível! Nunca vi você ser tão hidratado como nesse período. Escolheu esse lugar, deixou de tomar água a semana inteira e vem para cá? Esse descomprometimento que vai acontecendo de forma pequena, a gente vai se afastando, se afastando, se afastando. E quando a gente vê, a gente está mergulhado no isolamento que a gente nem sabe por onde começou, como aconteceu, mas a gente sabe que está lá. E a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Muitos não estão mais escolhendo os lugares de Deus. Muitos. Valorize a oportunidade que você tem hoje de estar na casa de Deus. Valorize a oportunidade hoje que você tem de se conectar a uma família espiritual. Isso vai fazer muita diferença. Este lugar é um lugar para nós sermos um corpo. Nosso slogan aqui não é ser uma família igreja, não é apenas um slogan. Ser família igreja é nós queremos de fato que a gente pudesse cuidar de você, que você pudesse cuidar da gente, que pudesse haver uma fluidez de vida, um interessar na vida do outro, mas não é aquele interesse, é aquele interesse saudável. Como é que você está? Como é que você está passando por esse momento? Eu posso orar por você? Há alguma coisa que eu posso fazer por você? Porque, meu irmão, você é um testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo agora, do poder de Deus na sua vida. Nós precisamos nos batizar. Nós precisamos experimentar esse batismo. Outro batismo é o batismo do respeito pela palavra. Então, o melhor, mais rico, importante sítio arqueológico que nós temos hoje é ali no Mar Morto, o sítio arqueológico de Qumran. Quando esses documentos de Qumran foram descobertos, muitos começaram a pensar de que a Bíblia agora seria desmontada, que a Bíblia agora ela seria confrontada. Mas o fato é que o tempo tem passado e aqueles escritos que foram encontrados ali em Qumran, eles só certificam que a palavra de Deus é a palavra verdadeira. Eles só testificam aquilo que já está escrito na palavra de Deus. Quem morava nesse ambiente ali, do ambiente de Qumran, eram os essênios. Os essênios eram os escribas da época. Os escribas eram aqueles que escreviam a palavra de Deus, copiavam a palavra de Deus. E eles tinham um temor, um cuidado, um respeito tão grande com a palavra de Deus. Você sabe, né? Somente a partir de 1500 é que a imprensa que nós temos a imprensa como nós temos hoje, assim, escrita. Antigamente, tudo era escrito em papiro. Para você ter uma ideia, um escriba, um essênio, antes de ele escrever a palavra Deus, quando ele ia escrever a palavra Deus, ele jogava a pena fora, pegava uma pena nova. Alguns escritos indicam que eles não somente jogavam a pena fora para poder escrever o nome de Deus, porque todas as palavras que terminavam em Ias, como Jeremias, Isaías, Malaquias, Ananias, todas as palavras que terminavam com El, tipo Betel, Gesiel, Miguel, Israel, eles pegavam aquela pena que estava escrevendo e jogavam fora, pegavam uma pena nova. Lá no sítio arqueológico descobriram vários tanques, onde eles mergulhavam, se banhavam, antes de escrever o nome de Deus. Tal era a dedicação que eles tinham
o respeito que eles tinham para com a palavra de Deus. Já imaginou esse negócio? Você vai escrever o nome de Deus, você joga a pena fora, vai lá no tanque, toma um banho e volta para escrever o nome de Deus. A Bíblia diz que existem 2 pecados imperdoáveis na Bíblia. O primeiro pecado está registrado em Mateus. Jesus expulsa um demônio, os caras que são contra ele estão ali, e eles dizem que Jesus está expulsando o demônio em nome do demônio. Ele diz, está expulsando o demônio em nome do Beelzebu. Jesus fica tão irritado com aquilo, ele fala assim, não é possível, como é que Beelzebu vai expulsar Beelzebu? Então, Jesus, ele declara essa palavra, Mateus capítulo 12, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta, nem na era que há de vir. O que significa? Jesus estava ali fazendo algo em nome de Deus. Todas as vezes que você pega algo que Deus fez e você atribui ao diabo, você está cometendo um pecado imperdoável. Não vai ser nem perdoado nem por aqui e nem por lá. Esse é o primeiro pecado imperdoável que a Bíblia trata. O segundo está registrado ali em Levítico, Deuteronômio, mas também em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Este é o outro pecado imperdoável. Se você alterar a palavra de Deus, se você mudar a palavra de Deus, e nós precisamos ser batizados nesse respeito da palavra de Deus. Sabe como as pessoas estão lendo a palavra de Deus hoje? Com muito sentimentalismo. Elas pegam o coração delas e vão para a Bíblia. Então, quando ela chega na Bíblia, e a pessoa está vivendo um ambiente de pecado, um ambiente errado, o que se faz? Pega a palavra, dá aquela adocicada nela, para tentar convencer a pessoa de que a pessoa está errada. Eu já fiz isso. Mas eu tenho aprendido que, se tem um pecado, você deve declarar a palavra de Deus completa ali. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como se fosse uma espada que corta dos dois lados, e ela vai até a divisão da alma do espírito. Se alguma transformação pode acontecer na vida de uma pessoa, é quando você declarar toda a palavra de Deus a ela. Então as pessoas elas estão lendo a palavra de Deus assim hoje, elas pegam o coração delas e elas vão para a palavra de Deus e elas tentam moldar o sentimento dela à palavra de Deus. Só que tem que ser o contrário, você tem que pegar o seu coração e moldar o seu coração a partir da palavra. Você pode estar vivendo em um pecado, você pode estar percorrendo um caminho de pecado, você tem que deixar a palavra de Deus te confrontar. Você tem que deixar a palavra de Deus, assim, ela vai bater na sua ferida. Ela vai confrontar você dia e noite. O único jeito de você se livrar dessa confrontação é você cauterizar a sua mente. E muitas pessoas, elas têm percorrido esse caminho de cauterizar. Nós precisamos ser batizados no respeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para o nosso caminho. Ela é lâmpada, ela é espada, que vai... Só ela tem essa capacidade de penetrar, sondar, mudar. Não é uma questão de mudança de entendimento. Não é isso. Você quer ser um marido melhor? Você quer ser uma esposa melhor? Você quer ser um solteiro melhor? Você quer ser um homem, uma mulher de negócio melhor? Você quer ter uma resposta para esse tempo, para esse momento? Você quer curar as suas mágoas, suas decepções? Você quer de fato ser restaurado? Se você disser sim para essas perguntas, só tem um caminho: ler a palavra, estar diante da palavra. Porque diz a palavra que se você conhecer
Se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Ela vai te transformar. Vamos ser batizados nesse respeito pela palavra de Deus. Algo dentro de nós precisa ser modificado todos os dias. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é a pessoa que você admira, o escritor, não é o pastor que você admira, que vai transformar a sua vida, é a palavra de Deus. Há quanto tempo você não pega a palavra de Deus? Há quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Você já teve num momento em que você, assim, o seu coração ficou palpitando, se faltou força nas pernas, sua boca ficou seca? Você já experimentou um momento desse? Um momento de muita emoção, que você fica assim com o coração acelerado, quase que você desmaia. É essa expectativa que nós temos que ter, sempre que a gente se aproxima da palavra de Deus. Algo novo vai acontecer, Deus vai trazer algo novo para a minha vida, alguma mudança vai acontecer. Só que veja como nós nos aproximamos da palavra de Deus. Você vai ler a palavra de Deus, você diz assim, não, eu preciso ler mesmo. Nossa, está tão difícil de compreender. Ai, meu Deus do céu. Olha esses nomes difíceis aqui, esses lugares. Olha só. A gente não tem todas as ferramentas para poder se aproximar do texto e fazer aquela excelente interpretação. Você precisaria de 3 ambientes. Primeiro, você precisa do ambiente linguístico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento, em sua grande maioria, o grego koiné. Tem algumas outras pequenas partes em aramaico. Você precisaria ter um conhecimento de grego e hebraico para poder passar por esse filtro. O outro entendimento é o conhecimento histórico-social. Isso ajuda você a ter um nível de assertividade quando você lê a palavra de Deus. Agora o outro é a própria revelação da palavra. Essa não tem esquema, essa não tem metodologia. Isso é aquilo que quando você está ali, Deus fala e Ele transforma a sua vida. Ele está ali, a Bíblia fala e ela te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você precisa conhecer línguas? Seria um bom. Você precisa conhecer um ambiente social, histórico-social? Seria bom. Mas eu vejo muitas pessoas fluindo nesses ambientes e esquecendo esse, que está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para ser mudado, transformado. O outro batismo, falta 7 minutos, eu estou na metade da palavra. Falta 7 minutos para terminar. Não sei se você sabe, todos os momentos são controlados, tem uma TV ali que mostra o tempo que cada coisa tem. Isso para que a gente possa ganhar tempo. Mas vamos lá, talvez eu termine com isso. O outro batismo que nós precisamos experimentar é o batismo da humildade. Ninguém procura o caminho da humildade, ser batizado no caminho da humildade. A humildade ela é autoimposta para nós. A Bíblia conta de um comandante. Esse cara era um homem muito poderoso, ele era muito respeitado, ele praticamente era o segundo na hierarquia do povo mais poderoso da face da terra naquele momento. Ele usava uma vestimenta de guerra, assim, muito real, muito forte. A sua vestimenta tinha prata, a sua vestimenta tinha nobreza. Então, por fora, ele tinha o respeito, a nobreza do homem vencedor. Um homem que, quando capturava os outros reis inimigos, ele não os matava. Ele trazia para o palácio e cortava os dedos do pé. Porque sem os dedos do pé, os reis não conseguiam se equilibrar. E naquele momento, os reis inimigos, capturados, com os dedos cortados, se tornava um teatro. Bobo da corte. Ele fazia isso. Ele se encontrou com lepra. Você deve conhecer a história de Naamã. Naamã, ele tinha uma grande farda nobre, mas por dentro ele tinha problemas. Ele tinha lepra. Então, uma vez ele estava conversando com a sua mulher, e a sua serva, uma criança, uma menina, ouviu e falou, olha, eu acho que eu conheço alguém que pode resolver o seu problema. Lá na minha terra, em Israel, tem um profeta. Se o senhor for lá, ele vai resolver o seu problema. Então, o comandante Naamã vai até o seu rei, o rei dá cartas para que o rei de Israel pudesse curar aquele soldado, aquele general.
O rei de Israel fica desesperado. Como é que esse cara me manda essa carta? Ele quer me matar, ele quer provocar uma guerra. Eu não tenho como curar. Eliseu ouve as histórias, porque o profético, andava muito junto com as lideranças governamentais. Nós perdemos isso. Nós estamos perdendo isso cada dia mais. Hoje é um resgate disso, mas a muito custo. Então, Eliseu diz assim: deixa Naamã vir. Pode deixar. E então Naamã sai com a sua comitiva, muitos cavalos, muito ouro, prata, vestes nobres. Ele vai se encontrar com Eliseu. Eliseu mora no vale. Eliseu mora no vale, num dos braços do rio Jordão. E Naamã vem todo pomposo, né? O cara vai me receber, eu estou levando aqui muitos presentes para ele. Só que Eliseu manda o servo dele, Geazi, se encontrar com Naamã. E quando Geazi se encontra com Naamã, Naamã já começa a subir no tamanco. Ele disse: não é possível, eu venho lá de longe, o cara não recebe, eu estou trazendo um monte de presente. Não, ele me manda o servo dele me atender. Não é possível um negócio disso. E ele fica mais injuriado ainda quando Geazi diz assim: o meu senhor mandou dizer que se você quiser ser curado por essa incoerência, você precisa mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Acontece, irmãos, que o Rio Jordão nasce nas montanhas. Então, o Rio Jordão não é um rio que tem o seu fluxo mais linear, mais reto. Ele vem muito, assim, em zigue-zague, em S's. Então, a água vai descendo lá da montanha, ela vem numa velocidade muito grande, ela vai batendo nos cantos em torno do rio, e quando chega ali no vale onde Eliseu morava, era só água lameada. Então, quando Geazi diz para Naamã que ele tem que mergulhar naquele rio lameado, Naamã diz assim: não é possível, lá na Síria, na minha terra, tem águas maravilhosas, é tipo assim o Caribe brasileiro, você olha, você vê o peixinho nadando, você vê a areia branca, não, é aqueles rios. Então Naamã, ele tem que ser mergulhado, ele tem que ser batizado na humildade. Você já percebeu que de vez em quando a gente vive umas incoerências, que é para nos levar a um ambiente de batismo de humildade? Paulo, por exemplo, diz que ele subiu até o primeiro, segundo e o terceiro céu. E ele recebeu revelações que seria até difícil compartilhar com as pessoas. Mas para que ele não se sentisse assim tão orgulhoso, Deus colocou uma incoerência na vida dele. Aí ele chama aquilo de espinho na carne. Será que você tem uma incoerência? Será que você tem um espinho na carne? E ele diz que esse espinho na carne, essa incoerência, estava ali para esbofetear ele, a fim de que ele não pudesse sentir o cara que tinha a última revelação, a revelação mais fresca, a revelação mais poderosa, porque Deus permitiu que ele visitasse, que ele tivesse um entendimento que muitos seres mortais não podiam ter. Parece que, por mais que a gente queira viver uma vida assim, demonstrar uma vida assim tão certa, tão justa, tão santa, tão correta, parece que tem momentos que a gente não consegue, porque Deus coloca uma incoerência na nossa vida e a gente não sabe como lidar com isso. É um negócio que nos faz ser batizados nesse ambiente de humildade. Toda pessoa tem uma incoerência. Toda família tem uma incoerência. Todos nós temos incoerência na nossa vida. Eu fico imaginando aquele homem, Naamã, ele está ali com seus servos, ele tira o capacete, e os seus servos, seus subordinados, olha para a orelha de Naamã e está faltando um pedaço. Ele tira o capacete e os servos olham para ele e vê que há um buraco no nariz. Ele tira a sua farda e o pessoal vê as chagas no seu corpo causado pela lepra. Sabe, irmãos, quando você não entende um momento que Deus está te batizando com humildade,
talvez você terá que ser mergulhado 7 vezes. 7 vezes. E Deus não faz isso para poder envergonhar você, não. A melhor coisa da nossa vida é a gente ser vulnerável. A gente, quando é novo, a gente não compreende isso. A gente tem vergonha do pai, vergonha da mãe, tem vergonha de onde a gente mora, tem vergonha... Ninguém pode encontrar, o amiguinho não pode me encontrar com meu pai, com minha mãe, eu comigo, não pode. Esse é apenas um prenúncio de algo que mais tarde a gente vai modulando a nossa vida a fim de que a gente fique escondendo as coisas. Nós não queremos ser vulnerável, nós não queremos que as pessoas realmente conheçam os nossos defeitos. Eu já andei nesse caminho, irmãos. É tão difícil, é tão cansativo. Você tenta controlar as pessoas, você tenta controlar a família, você tenta controlar as atmosferas, você tenta controlar todo mundo, simplesmente para as pessoas não verem os seus defeitos, as suas falhas, a sua vulnerabilidade. Isso cansa demais a gente. É por isso que Deus pega a gente e leva a gente para esse lugar de batismo na humildade. É por isso que Deus coloca essas incoerências, esses espinhos na nossa carne, para que a gente possa ir, essa palavra não existe, mas quem sabe ela pudesse existir, humildificando a nossa vida. Por favor, você que é professor, não me corrija, porque eu sei que não existe essa palavra. As pessoas que mais me amam são as pessoas que sabem que eu erro, que eu sou falho. Às vezes eu digo, eu vou ligar para você, não ligo, eu esqueço. Às vezes eu digo, nós vamos se encontrar essa semana, pode deixar que eu te dou um feedback, e eu não consigo. Às vezes eu não consigo chegar nos horários do meu compromisso. Eu tive pensando sobre a minha vida esses dias, e talvez você encontre talvez você seja como eu. Por isso que vale a pena eu dizer aqui para você. Eu estou sempre atendendo a necessidade das pessoas e nunca as minhas. Às vezes eu marco 3 compromissos ao mesmo tempo. Porque eu quero, de alguma forma, ser luz na vida dessa pessoa. Porque eu quero ajudar essa pessoa. Eu estive observando que, às vezes, eu penso mais nos outros do que em mim. São tantas as demandas, são tantas as expectativas, mas chega uma hora que a gente frustra as pessoas. Nós decepcionamos as pessoas, nós erramos com as pessoas. Eu vou te ligar, não te ligo. Nós vamos nos encontrar semana que vem, eu esqueço. Você vai ter que me amar como eu sou. E você vai ter que amar a sua família do jeito que ela é. E você vai ter que amar as pessoas que estão perto de você do jeito que elas são. Esse é um batismo que eu e você, nós precisamos passar por ele. O batismo da humildade. Eu quero terminar com isso. O batismo da dor. Nas palavras de Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 50, ele diz, mas eu tenho que passar por um batismo. E como eu estou angustiado até que ele se realize. Jesus chega a dizer para os seus discípulos, olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O batismo da dor é um batismo que certamente nós vamos passar. Você vai passar. Esse tempo de pandemia, eu sempre acompanhei velórios, mas nunca estive em tantos velórios como eu estive nesse tempo. Talvez você tenha um amigo que você perdeu, um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó. Geralmente, quando eu vou nos sepultamentos, nos velórios, eu não sou aquele cara de ficar evangelizando as pessoas ali, não sou de ficar dando sermão em ninguém, não. Eu geralmente uso uma palavra pequena, 5, 10 minutos, mas eu estou ali. Teve momentos em que pessoas puderam estar no meu ombro, chorar, soluçar. E que bom que eu pude estar naquele momento. Que bom. Nesse momento de pandemia, eu não pude abraçar muitas pessoas, eu não pude emprestar o ombro para chorar. Eu estive presente em alguns sepultamentos. Como é difícil ligar para as pessoas e falar, como você está? Como você está enfrentando esse momento? Esse é um batismo de dor, que ninguém consegue consolar você se você não
se você não estiver debaixo dessa palavra de Deus, se você não estiver debaixo das promessas de Deus, há muita gente de luto hoje. O mundo está em luto, nosso país, nossa cidade. Eu tenho contato com a minha cidade natal, quantas pessoas que conhecidos, gente que caminhamos juntos, morreram. Mas talvez isso te ajude a lidar com o seu batismo de dor. Romanos 8:18 consideram que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Por isso não nos desanimemos. Embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe essa dor, sabe essa luta, tem um peso de glória maior para você. Portanto, se somos batizados, se somos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E é aquilo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a noite aqui pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano. Eu já estive 1 ano de choro. Já estive nesse ambiente. Mas não tem nada mais poderoso quando o dia amanhece. Não tem nada que impeça o sol de brilhar. E é isso que vai acontecer com você. Um dia você vai acordar e você vai ver que seu tempo de choro passou e que o sol vai brilhar sobre a sua vida de novo. Esse é o batismo da dor. Não compreendemos. Mas se você confiar na palavra de Deus, você será tirado desse lugar. E há um peso de glória que será colocado sobre a sua vida. Você pode ficar em pé? Eu acho que eu conseguiria falar, se fosse pregar tudo, mais 20 minutos. Eu acho que você quer jantar. Então, fique em pé. Irmãos, está tão difícil encontrar fogo nas pessoas hoje. É para ficar em pé, não é para sentar. Está tão difícil encontrar fogo nas pessoas hoje. Está tão difícil encontrar entusiasmo. Parece que nada gera energia nas pessoas. Parece que nada faz as pessoas saírem do lugar, sabe? Deus está fazendo coisas maravilhosas nesse tempo. E talvez tudo que você está olhando é para as coisas ruins. Mas Deus está salvando, Deus está curando, Deus está... Pessoas estão sendo batizadas, irmãos. Pessoas estão se arrependendo e aceitando Jesus. Porque Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Foi Jeremias que disse: mas eu digo, não o mencionarei mais, nem mais falarei em seu nome. Jeremias está tão aborrecido com o momento que ele está vivendo, que ele diz assim: eu vou me calar, eu não vou falar mais em teu nome, eu não vou mais dar atenção ao que você está dizendo, Deus. Mas ele diz: mas quando eu penso dessa forma, quando eu digo isso, é como se um fogo queimasse dentro do meu coração. Eu estou exausto, tentando conter, tentando me calar, eu já não posso mais me calar. Essa é uma noite para você deixar o fogo arder dentro de você de novo, porque você é um altar. E no altar o fogo tem que arder continuamente. Ele não pode se apagar. Feche os seus olhos. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite o fogo do entusiasmo, um ânimo surpreendente, uma força que